gente fala de uma história triste, de uma jovem que criou coragem para botar um pedófilo na cadeia. Ela sofreu abuso do padrasto dentro de casa, dos 10 anos de idade até os 17. Aí ela sozinha conseguiu sair dessa situação, né, desse tormento todo, mas só levou o caso até a polícia 11 anos depois. Agora ela está com 28 anos, o criminoso foi preso semana passada, acusado de estupro de vulnerável. Isso porque esse crime só prescreve 20 anos depois de a vítima completar 18 anos. Andressa Roger, que hoje está no Globocop, foi atrás dessa história e narra pra gente o depoimento que essa jovem deu para a polícia. Meu padrasto sempre foi muito agressivo e violento. Ele já bateu muito em mim e na minha mãe. Uma vez deu uma facada nela, mas a minha mãe não foi para o hospital nem chamou a polícia por medo dele. Quando eu fiz 10 anos de idade, ele diminuiu as agressões e começou a ser mais carinhoso. Pedia para eu sentar no colo dele e passava a mão em mim. Depois me ameaçava, falava que se eu contasse para alguém, eu teria que ir embora. Quando eu tinha 12 anos, ele começou a me obrigar a ter relações com ele quando minha mãe saía para trabalhar. Era assim toda semana. Com 13 anos de idade, eu engravidei. Meu padrasto me deu um chá abortivo, mas não funcionou. Então, ele me fez contar para a família que o pai da criança era um menino que eu conheci no caminho da escola. Ele disse até que ia procurar o garoto para conversar e voltou para casa dizendo que o garoto tinha mudado de cidade. Quando meu filho nasceu, meu padrasto e minha mãe falaram para os parentes e vizinhos que eles tinham adotado aquele bebê. O meu filho cresceu chamando a avó dele de mãe e eu de irmã. Mas os abusos não acabaram. 6 meses depois de dar à luz, meu padrasto começou a me obrigar a ter relações de novo. Falava que se eu me negasse, ele ia deixar meu filho passar fome. Uma vez ele me bateu com uma chave de fenda e deixou uma cicatriz. Eu não aguentava mais aquilo e com 17 anos arrumei um emprego e saí de casa. Meu filho continuou com eles. Faz 1 ano que eu contei a verdade para minha mãe. Meu filho também soube de tudo. Esta história que eu narrei é o depoimento que uma moça de 28 anos deu à delegada Kelly. Depois de tanto sofrimento, a vítima recebeu o apoio do filho. E ele disse para mim, doutora, quando eu vi que a minha mãe, que até então era minha irmã, havia sofrido tanto, eu não podia deixar de estar ao lado dela. E são essas histórias que fazem a gente acreditar que ninguém merece sofrer uma violência e que nenhuma violência pode ficar impune. E essa história não ficou. O padrasto da vítima foi preso na semana passada. Ele confessou os abusos. São Paulo tem uma delegacia especializada no assunto. É a Divisão de Repressão à Pedofilia, que faz parte do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. As outras delegacias da cidade também podem registrar denúncias como esta, mas aqui há delegados, escrivães, investigadores especializados neste tipo de crime e de atendimento. Se a vítima ainda for uma criança, tem inclusive uma brinquedoteca para que ela possa contar o que aconteceu de uma forma lúdica, brincando, para que seja um pouco mais leve. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pedofilia, que é o desejo sexual por crianças, é uma doença. E quando este distúrbio psicológico passa do desejo para abuso, vira crime. O padrasto da moça que narrou essa história só foi para a cadeia depois de 11 anos do fim dos abusos, porque o crime de pedofilia só prescreve 20 anos depois que a vítima completa 18 anos de idade. Este prazo longo passou a valer em 2012 com a aprovação de uma lei que ficou conhecida como Joana Maranhão. É uma homenagem à nadadora que denunciou os abusos de um treinador quando ela ainda era criança. Vocês podem me perguntar, mas doutora, não vai haver mais provas? Como é que ela vai denunciar se pode não haver mais provas do que ela está denunciando? Sempre há tempo, sempre há alguma forma de provar o que ela está alegando. Não pode desistir. Jesus amado, eu fico arrepiado com essas histórias. O pedófilo está em prisão temporária, que é por 30 dias. A delegada Kelly, que você viu aí, disse que vai pedir a prisão preventiva ou a própria prorrogação da temporária para que ele fique na cadeia, pelo menos até o julgamento. Tem que denunciar, né? Essa moça serve de exemplo para que outras mulheres se encorajem e denunciem. E é por isso que a gente pede sempre muito aqui na SPTV também, para que o governo do estado dê mais estrutura para as polícias, porque com mais estrutura você consegue investigar muito mais casos e levar muito mais gente assim, esses animais para a cadeia.